Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo, do canal Olavo José Reflexões. Hoje nós vamos falar aí do capítulo Êxodo 3, capítulo 3 de Êxodo, né? Um capítulo bem legal, bem interessante, onde Moisés é provado ali por Deus e ele precisa vencer, né, o seu medo, a sua insegurança, através da confiança que ele tem em Deus, né, naturalmente. E aí eu quero trazer para vocês essa reflexão, né? O quanto a nossa insegurança atrapalha ou atrasa o plano que Deus tem pra gente, tá certo? Antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir que você continue se inscreva no canal, tá? Ative o sininho das notificações aí para que você possa ser avisado de novos vídeos. Eu todos os dias venho postando vídeos com relação à Bíblia, a minha jornada, né, de leitura da Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia desde o início e a cada dia eu leio aqui, reflito um capítulo com vocês e, enfim, a minha intenção é incentivar outras pessoas a também lerem a Bíblia e a gente poder discutir sobre isso, conversar, bater papo. Então, continua aí curtindo, continua compartilhando, chama aí os amigos, manda para alguém que você acha que também seja legal ler a Bíblia, conversar, que esteja passando por um momento de necessidade de segurança, de força, né? E a Bíblia nos dá isso, a palavra de Deus nos dá isso, com certeza. Então vamos começar, vamos lá pro resumão aí desse capítulo, o contexto. Bom, Moisés ele está pastoreando, né? Já se passaram 40 anos, ele está lá pastoreando e ele vê uma vegetação, uma sarça, uma árvore, né? Uma planta, enfim, pegando fogo. Ele vê chamas, mas na verdade ele vê as chamas nessa árvore, nessa planta, mas ele não consegue ver a planta pegar fogo, a árvore pegar fogo. E ele acha bem estranho, né? E aí ele se aproxima, no que ele vai se aproximando, ele escuta a voz de Deus, né? Na verdade, que o chama, né? Moisés, Moisés, e ele responde, opa, estou aqui, eis-me aqui. E aí Deus orienta que ele tire as sandálias, porque aquele solo ali onde ele está se aproximando é sagrado. E aí Deus fala com ele, né, dá a orientação, dá a ordem a ele, que ouviu o clamor do povo, que está escravizado lá no Egito, e que ele vá até o faraó e peça ao faraó que liberte o povo, que caminhe o povo dele, né, para que eles possam ir para a terra que Deus ordenou e reservou para eles. E aí Moisés sinceramente fala, pô, não tem como é que eu, né, uma pessoa simples, uma pessoa do povo, não sou ninguém, vou chegar para o faraó e vou dar essa ordem, né, entre aspas, eu falo, na verdade a ordem é de Deus, eu vou passar essa ordem, ele não vai acreditar, está arriscado em me punir, né? E Deus disse para ele, não, eu estou com você, pode ficar tranquilo, vai lá, faz lá o que eu estou te mandando, que eu vou estar com você, vou te orientar. E tem essa parte, né, que é bem interessante, bem marcante, bem legal, que Deus fala, né? Ele pergunta, né, mas aqui como é que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar para ele? Ele fala, se diga ele que eu sou o que sou. Deus fala para ele, né? Ou seja, ele é autossuficiente, ele é tudo. Ele é onipresente, ele é tudo. E isso diz muito, né? Quando a gente está com problemas, quando a gente está com dúvidas, quando a gente está com anseios, quando a gente está com angústias, a gente entregar na mão de Deus esse problema e até mesmo essa solução, essa situação, né, para que Ele possa nos orientar. Eu sempre costumo dizer que quando eu peço a Deus, eu peço que me dê paz naquela atitude que eu quero ter. Se eu não sentir paz, eu entendo que não é para que eu siga com aquela intenção, com aquela atitude. E isso tem dado muito certo na minha vida. Então, quantos momentos, né, quantas situações de insegurança a gente não passa. E aí, só concluindo o resumo para refletir, o que eu quero refletir com vocês, ele insiste, né, para que Moisés faça isso, e justamente pelo motivo do clamor, né? Deus ter ouvido o clamor do povo esse tempo todo lá escravizado, e ele vai usar Moisés para que conduza essa libertação, né? Conduza o povo a essa libertação. Inicialmente ele diz que o faraó não vai aceitar, vai causar alguma dificuldade, mas que Deus
vai fazê-lo, vai demovê-lo dessa vontade de não deixar o povo ir embora, né? E aí Deus vai resolver, como sempre. E aí eu aconselho, né? Peço que você vá lá à Bíblia, vá lá, dá uma olhada nesse capítulo, reflete um pouquinho e pensa. Você vai ver que faz muito sentido com a nossa vida, né? Quantas vezes nós nos deixamos levar pela insegurança, né? A insegurança, ela não pode nos parar. Ela vamos dizer assim, não pode nos impedir de realizar o que a gente tem que realizar. Ela até para, né? Por algum momento, mas ela não pode nos parar de vez. Ela pode te atrasar, ela pode diminuir a tua velocidade, mas ela não pode impedir que você cumpra o propósito que Deus tem. Ainda mais se você confia, se você acredita, se você entende que você está fazendo um propósito que foi determinado por Deus. Você precisa ter força, nós precisamos ter força, acreditar e ir na frente. Quantas vezes comigo mesmo aconteceu, acredito que com você também, situações em que você não tinha a mínima ideia de como fazer aquilo ali, e as coisas irem acontecendo, Deus iria colocando pessoas, acontecendo situações, e as coisas vão acontecendo, e quando você vê, você concluiu. É muito bom, né, quando você conclui, quando você executa, quando você chega ao destino de uma coisa que foi determinada por Deus, né? Isso é muito bom, isso é muito confortante, isso traz muita paz, né? Então, eu quero falar para você sobre isso hoje, tá? Não desista. Se você acredita em Deus, se você tem fé em Deus, acredita em Deus, acredita em você, peça a Deus que lhe dê as ferramentas, as armas, as soluções, né, para que você possa sair dessa inércia, se mover, ir ao fundo. Você que precisa de repente perder um pouco de peso, você que precisa parar de fumar, você que precisa parar de beber, sabe? Peça a Deus quando você puder, quando você estiver sóbrio, peça a Deus, entregue nele, tá? A solução, e com certeza ele vai criar situações para te ajudar a sair desse problema, né? Problemas financeiros todos temos, nós vivemos num país de muitas pessoas com problemas financeiros, então peça a Deus que lhe dê força, que lhe dê saúde para você poder trabalhar, que lhe dê sabedoria para você ter ideias, para você honrar o seu trabalho, para você honrar as suas ideias, para você estudar, para que você possa se vencer. Porque a desistência, ela não implica só na tua vida pessoal, ela implica na vida de pessoas que dependem de você. É isso que a gente precisa entender. Se você fizer o paralelo com Moisés, se Moisés desistisse, se Moisés dissesse, não vou, não tem como, o povo todo estava dependendo dele. Foi a pessoa que Jesus colocou, que Deus, melhor dizendo, colocou para capitanear, né? Para levar o povo, para liderar o povo. Se ele diz que não, olha quantas pessoas ele estava colocando lá em risco, né? Ele estava deixando aquelas pessoas continuarem sofrendo. Então, quando você desiste de um propósito, você pode não entender na hora, você pode achar que não, mas você está deixando também a tua descendência, você está deixando para trás a tua descendência, está deixando para trás pessoas que dependem de você. Às vezes é um diretor numa empresa, às vezes é um gerente numa loja, né? Às vezes é um professor na sala de aula, né? Quando ele não executa o trabalho dele com eficiência, né? Quando ele não tem a insistência de eu vou insistir, eu sou seguro, eu sei o que eu estou fazendo, ele implica em dezenas de alunos, talvez centenas, que ele ao longo do tempo tenha deixado de dar o seu máximo, de instruir, porque ele teve medo, porque ele foi inseguro, porque ele desistiu. Então, vamos usar o nosso medo a nosso favor. Vá com medo mesmo, vá com insegurança mesmo, mas entregue os problemas, entregue as soluções nas mãos de Deus, e certamente Ele vai te atender. Tá legal, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse. Gostaria que você comentasse e deixasse seu comentário, o que você acha, quais são os momentos de segurança que você não consegue, você precisa realmente de força. Vamos conversar sobre isso. Por favor, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, vai lá agora, se inscreve no canal, compartilha com um amigo que seja, deixa o seu like, ativa, tá? É muito importante, ativa o sininho de notificações para que você possa receber
as notificações quando eu fizer novos vídeos. E muito obrigado a todos que ficaram até aqui, obrigado a Deus e até mais, pessoal. Valeu.